Olá, tudo bem com você? Está no ar mais um episódio do podcast Café com a SIG, o podcast empresarial. E você deve estar notando que a gente está um pouquinho diferente, né? Nós estamos de casa nova, dessa vez um novo estúdio, maior, mais moderno e profissional, para trazer para você, telespectador, toda a qualidade que você merece e, é claro, o conforto para o nosso convidado. E essa parceria, na verdade, esse novo estúdio é fruto de uma parceria também com uma das maiores cooperativas financeiras do Brasil, que é a Cressol, nossa parceira da Associação Comercial em vários projetos e em várias outras ações e que agora é patrocinadora exclusiva e oficial do Café com a SIG. Então você vai ver muito por aí a Cressol. Inclusive hoje nós recebemos um convidado muito especial, que é o Cleiton Marcos Detoni, o diretor superintendente da Cressol aqui em Guarapuava. A Cressol nasceu no dia 24 de junho de 1995, tem a minha idade, inclusive 29 anos, vai completar agora no próximo mês. E esse ano eles estão com muitas novidades, um novo centro administrativo que a gente vai conversar aqui no decorrer do programa, um centro que vai atender a comunidade lá na Cidade dos Lagos, vai inaugurar no dia 14 às 19 horas, com 140 espaços. Então, uma super sede que faz jus ao nome da Cressol aqui em Guarapuava. São mais de 14 mil cooperados em 127 cidades, ou seja, a Cressol está presente em todo o estado do Paraná. E imagina a responsabilidade de uma pessoa estar à frente de uma cooperativa tão grande que começou com uma missão tão importante e hoje ela está para todas as áreas, pessoa física, jurídica, o agro, o empresário, todo mundo pode fazer parte da Cressol e ela tem vários produtos para oferecer para aquele associado. Então seja muito bem-vindo, né? Obrigada por aceitar o nosso convite, é uma honra para nós firmarmos essa parceria com uma cooperativa tão importante e receber uma pessoa tão inspiradora como você aqui hoje. Obrigado, a gente que agradece o convite, estamos sempre à disposição, né? Faz parte da Cressol ser muito próxima à nossa comunidade, ao nosso quadro social. E a gente, quando tem oportunidades de conversar um pouco com a nossa sociedade sobre a nossa Cressol, aí nos engrandece e nos enche sempre de orgulho estar levando, afinal de contas, uma história linda de uma jovem cooperativa de 29 anos precisa ser vivida e precisa ser aproveitada por todas as pessoas que têm oportunidades e que desejam experimentar, né? Ela é jovem, mas ela tem uma história muito importante, né, com a região, como eu disse no início, também com o agronegócio, com a pessoa física, jurídica. Então, eu gostaria que você contasse um pouquinho dessa história, como é que a Cressol chegou aqui no Paraná. Maravilha. A Cressol, ela não chegou, ela nasceu no Paraná, né? Então, a gente é pé vermelho, como a gente fala, né? A Cressol nasceu numa cidade chamada Dois Vizinhos, por coincidência, a cidade natal minha, né? Então, ela nasceu da necessidade de pequenos empreendedores. E quando a gente fala pequenos empreendedores hoje, praticamente 20, 30 anos depois, as pessoas não têm a noção, né? Os pequenos empreendedores eram pequenos agricultores mesmo, que não tinham acesso a crédito. E eles precisavam modernizar, precisavam crescer. Dentro dessa história de nascer, eu sempre levo uma história de vida que é a minha, e que eu sempre gosto de contar ela. Eu sou filho de pequenos produtores que eram uma das pessoas que necessitavam disso, e nós tínhamos alguns animais que produziam leite. E o meu pai me dizia assim, o pai dizia para nós, olha, a atividade de leite é para fazer o rancho, né? No Sudoeste o rancho é as compras do mês. E aí, então, tudo que nós tirávamos e que aquilo lá produzia era nosso consumo. Digamos assim, o dinheiro para nós ter no mês e as outras atividades eram para outras coisas da propriedade. E aí surgiu a Cressol como uma oportunidade de a gente dobrar a produção de leite. E aí, quando o meu pai financiou o primeiro investimento na Cressol, que nós saímos de 4 vacas de leite para 8 ou 9, não me recordo hoje, e que dobrou o poder de compra daquela família, aí a gente começa a dizer, olha, o cooperativismo de crédito faz sentido. E aí a Cressol começa a fazer sentido no meio desses pequenos empreendedores e de lá para cá, a gente explode de crescimento aí 30% ao ano de média e cada vez mais e mais e mais. E é fruto dessa relação que a gente tem com a comunidade, com os nossos cooperados, né? E eu acho que é esse o sentido da cooperativa, diferente de uma instituição bancária tradicional, é saber que ela tem uma família, né? A gente, quando chega na Cressol, tem o cafezinho e você é bem atendido, independente do grande ou do pequeno empreendedor ou produtor, ele recebe o mesmo atendimento, o mesmo carinho. É como se fosse uma família que você pode contar, né? Tanto que se você pegar a nossa missão, que daqui a pouco a gente vai conversar um pouco, ela tá lá que é fornecer soluções financeiras por meio do relacionamento para gerar desenvolvimento da comunidade dos cooperados. Então, tá dentro de nós
levar essa parte que é a parte das instituições financeiras de fato fazer para gerar desenvolvimento nos municípios, nas comunidades onde ela está inserida. Então, quando a gente fala que ela está na missão, é porque a gente vive esse propósito diariamente, né? Hoje são mais de 14 mil cooperados, né? A gente comentou no início, são quase 130 cidades do Paraná, e ela é Centro-Sul Paraná até o Noroeste de São Paulo. Então, uma equipe gigantesca. É. Como é fazer parte dessa gestão, gerir pessoas, e ainda mais com essa missão tão bonita e ao mesmo tempo tão desafiadora, que é a missão da Cressol? Esses números são da nossa Cressol, né? Paraná, a Grandes Lagos, Paraná, São Paulo. A rede Cressol está chegando ao 1º milhão de cooperados, né? Nesses 29 anos. Nós temos uma área de abrangência aqui na região Centro-Sul e no Noroeste Paulista. O Noroeste Paulista para nós é novo, tem 1 ano e meio que a gente inaugurou a nossa primeira estrutura, então a gente ainda está começando num processo incipiente, né? Como é administrar tudo isso? É desafiador, mas ao mesmo tempo é gostoso. Você se acordar pela manhã, você saber que tem um monte de coisas para serem feitas, mas também você olhar as coisas que você fez para trás, também faz muito sentido, né? Um dos principais desafios hoje, eu acho que de todo empresariado, ainda é gerir pessoas, né? Eu tenho 43 anos e sou talvez uma das pessoas mais velhas da nossa Cressol Grandes Lagos, mais velha de idade. Então, você trabalha com pessoas de 40 e alguma coisa e tem colegas nossos de 18, 17 anos menores, aprendizes. E aí, como que você tira o melhor dessas gerações distintas, né? E acho que o principal desafio é pessoas hoje para nós, né? Engraçado você comentar isso, porque acho que praticamente todos os nossos entrevistados até agora falaram muito dessa dificuldade com a nova geração. A gente vem no meio de inteligência artificial, tecnologia, de uma geração que quer coisas diferentes que a geração nossa, dos nossos pais, queria. Para você é um desafio lidar com essas novas tecnologias, com essa geração? Ou você acha que isso veio para somar e agregar ainda mais no nosso mercado? Eu não vejo como desafio, eu vejo como oportunidade de eu me tornar ainda melhor, né? A gente diz assim, o pessoal, a geração mais jovem, eles têm algumas dificuldades que para a gente é mais fácil, mas ao inverso também é verdadeiro. Nós temos muitas dificuldades que para eles é muito mais fácil. Então, para nós é como que você pega esse novo momento esse novo mundo que está vindo, e você atrela e você desenvolve essas pessoas para serem o que as nossas gerações, os nossos pais eram, com entrega, com cada vez mais pertencimento e etc. Então, ele é além de um desafio, acho que é um aprendizado que a gente precisa tirar para fazer. E essa moçada que chega agora, eles têm muita vontade. Eles têm muita vontade. A gente não pode olhar só o fator negativo. Eles têm muito desejo de crescer, eles têm muito, 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 muito querer fazer. Então nós, quanto uma geração um pouco mais analógica, vou falar assim, como que você tira dessa galera esse melhor e fazer com que eles cresçam e que eles se desenvolvam, sabendo que espaço tem para todo mundo, mas para as pessoas que pensam em fazer um pouco diferente. Então vamos nós com essa galera aí trabalhar. Essa mentalidade, né, de que as duas gerações podem trabalhar juntas, ela é muito importante. E falando nisso de mentalidade, eu acho que esse novo mindset é o que levou a Cressol a ter essa nova sede, esse centro administrativo, que vai ser inaugurado no dia 14, que é uma sexta-feira, às 19 horas. E é um super espaço, né? São 140 salas, é isso? Então conta um pouquinho pra gente dessa nova sede e desse novo momento que vocês estão iniciando, que se torna mais do que uma cooperativa. Ela oferece também serviços que vão além, né, do PJ ali, ele vai também para a comunidade. Claro. Assim como você trabalha com isso, como você aproveita isso, você tem que criar ambientes propícios para você, né? E quando você fala em novo momento, é engraçado quando a gente conversa com as pessoas que trabalham na Cressol há 2, 3, 5 anos, e aí você conversa com uma pessoa com 5 anos e fala, e o que você está achando? Daí eu falo, cara, é uma outra Cressol de quando eu entrei para hoje. Então nós, quanto uma instituição jovem de 29 anos, a gente vem em constante evolução, né? Vem em constante evolução. E quando você vem em constante evolução, você vem em constante crescimento. E a sede administrativa é fruto do crescimento nosso. Quando a gente montou um espaço que nós temos usando hoje ainda, nós imaginávamos, olha, entrou assim, nossa, parecia um espaço. Não, nós temos espaço para 10 anos. Não deu 4, encheu. Mas é fruto do crescimento que a gente vem fazendo, né? E é um espaço assim que a gente pensa, esse sim é um espaço construído para longos anos, né? Até mesmo pelo investimento que junto com o empreendedor e a Cressol coloca, a gente está colocando nesse espaço mais de 10 milhões de investimentos só para a estrutura física, né? E aí é um momento da gente pensar, olha, a Cressol precisa desse momento.
E a Cressol e a comunidade também precisam. Então, quando a gente pensou no novo centro administrativo, a gente pensou assim, no conforto de trabalhos para os nossos colaboradores, mas olhou a comunidade. E lá qualquer pessoa da comunidade vai poder usar os nossos auditórios que vão estar disponíveis para eles. Vai ter salas de coworking que vai estar disponível. Você quer receber um empresário e hoje você não tem condição na tua empresa, você quer ir conversar lá nos espaços da Cressol? Vai lá e o pessoal vai receber, você vai estar disponível as salas de coworking para você. Tem espaço gourmet, se as pessoas quiserem aproveitar. Então, é um espaço não pensado só para a Cressol. É um espaço pensado para a comunidade como um todo, para que as pessoas possam usufruir disso também. E é um pouco daquilo que o cooperativismo tem que fazer, né? Dar para a comunidade condição dela, né? Que senão não é cooperativismo. Eu acho que é um avanço para Guarapuava, e no sentido de cooperativas, pensar tão grande, né? Para a nossa cidade, existem poucos espaços assim dentro de cooperativas que são destinados à comunidade. E como você disse, faz parte do cooperativismo, a comunidade vai poder usar. Então a expectativa tá boa para essa nova sede. Tá, nossa, estamos com o coração na ponta da língua, assim, né? Ansiosos por trabalhar, né? E uma coisa, assim, é que a gente, quando pensa a Guarapuava, como você tocou nesse assunto, a gente pensa a Guarapuava como uma instituição, como um município muito cooperativista, coisa que ele não é hoje. A gente, quanto cooperativas, nós, quanto Cressol, temos o dever de fazer o cooperativismo crescer aqui dentro. E você sabia que muitas vezes acaba não passando na nossa comunidade, mas, por exemplo, nós temos operação na região noroeste paulista e uma operação de crédito que um cooperado nosso pega lá, ela é analisada aqui em Guarapuava. Então, são pessoas daqui que estão trabalhando. Hoje são 150 empregos aqui direto que, às vezes, as pessoas não têm noção. Elas têm noção da agência ou daquela estrutura física, mas o back-office disso, de toda a operação Cressol Grandes Lagos, Paraná, São Paulo, é Guarapuava. E isso envolve 150 pessoas no trabalho no dia a dia e na entrega diária das coisas. Então, para nós que somos de Guarapuava, nós temos que ficar orgulhosos disso. Você falou sobre essa questão de Guarapuava não ser uma cidade que respira o cooperativismo. Eu gostaria que você também explicasse um pouquinho o que é ser cooperativista, porque para quem está nos assistindo, muitas vezes não conhece ou não sabe o que é esse termo ou pensa que a cooperativa Cressol é só uma instituição bancária. Mas qual é o significado de ser cooperado da Cressol? Claro. Assim, ó, o grande diferencial hoje, falar em monetário, é a paga, né? O sistema cooperativo consegue ter uma paga um pouco menor na taxa de juro que o cooperado toma, consegue pagar um pouco maior no investimento que ele toma e, acima de tudo, no retorno financeiro. Todas as nossas sobras que é gerada no final do exercício, a gente devolve no período assemblear para o nosso cooperado. Por nosso cooperado que fez os negócios conosco. Mas acima do sistema do monetário que a gente chama, a Cressol se diferencia muito por programas que ela leva para a comunidade. Esses dias eu estava conversando com uma colaboradora nossa que é responsável por programas sociais, a Fabi, e ela estava num domingo trabalhando educação financeira com os anjos inocentes. Ou seja, jovens que estão ascendendo ao mercado de trabalho, que tiveram algum problema ou que estão com uma família com algum problema social, e a Cressol vai lá e ajuda eles a organizar financeiramente. Isso é cooperativismo. Então, isso que eu me refiro que Guarapuava precisa entregar um pouco mais, pensar um pouco mais. E o nosso empresário, o nosso agricultor, quando for fazer negócio, olha para esse fator, porque isso sim é gerar desenvolvimento para dentro da comunidade onde ela está. É pensar a comunidade como um todo. Ou seja, ela tem várias formas de auxiliar. Eu acho que o que muitas vezes acontece é a falta do conhecimento. Às vezes a pessoa é um pequeno produtor, está precisando de crédito, está precisando ampliar. Ela pensa que ali na cooperativa não vai ter espaço, né? Que é só o grande empresário ou o grande produtor que pode chegar ali. Mas muito pelo contrário, né? Existem várias linhas de frente para serem tomadas, várias opções de crédito para atender a todos os públicos. Só que a pessoa precisa entender o sentido do cooperativismo e que ali ela pode contar, né? Claro, independente do tamanho que você for. Experimenta uma cooperativa de crédito. E aqui a gente fala nas nossas co-irmãs também, né? Elas também têm trabalhos muito bonitos que precisam ser enaltecidos. E a nossa comunidade precisa enxergar um pouco isso, né? Nós temos aqui chegando a 200 mil pessoas em Guarapuava e ainda se nós somarmos todo o nosso sistema de pessoas, todas as pessoas que são vinculadas a uma cooperativa de crédito ainda é muito pequeno. Então, quando a gente fala que Guarapuava precisa fazer um pouco mais, é isso. É estar presente e entender tudo o que o cooperativismo pode levar de desenvolvimento para dentro da comunidade. Se você tivesse que definir em uma palavra ser Cressol, o que significa ser Cressol para você? Pertencimento.
como um todo, assim, é você pertencer de algo que vai se tornar que pensa num bem maior, que enxerga como algo que é desenvolvimento para onde ela está inserida. Você já pensou pequenos municípios? Vamos pegar, por exemplo, a Reserva do Iguaçu, que é um pequeno município nosso aqui, a Cressol levar 15, 20 milhões de reais de crédito do BNDES para aquele município. Isso é cooperativismo, isso é pensar desenvolvimento. Aqui o empresário que quer crescer, por exemplo, que quer fazer um sistema de inovação, a Cressol hoje tem taxa de juros a partir de 6% ao ano, para ele pagar num longo prazo, para ele conseguir se viabilizar. Isso é pensar desenvolvimento. Então, quando a gente pensa tudo isso, a gente pensa, eu preciso pertencer àquilo lá. Fazer parte de algo que modifica, que move a sociedade e que transforma a região também. Claro, hoje o nosso lema hoje é tudo começa por você, né? Então, tudo que nós fizemos é para você, cooperado, é para você, munícipe, que possa fazer parte disso tudo. Que legal. Bom, a gente já vai dar sequência ao nosso programa, nós vamos para o intervalo rapidinho, mas não esquece de curtir, comentar, compartilhar. Inscreva-se aqui no nosso canal do YouTube, a SIG TV. Você também pode acompanhar o nosso podcast pelo Spotify, é só procurar por Café com a SIG ou ainda na nossa página do Instagram, a SIG Guarapuava. A gente vai para o intervalo rapidinho e volta já já. Sabia que existe uma forma simples de garantir a segurança e rapidez nas suas transações online? Com o certificado digital, você pode ter a tranquilidade de proteger as suas informações. Imagine poder assinar contratos, enviar documentos e realizar transações eletrônicas de forma rápida e segura. Seja você um contador, advogado, empreendedor individual ou empresário, o certificado digital é uma ferramenta essencial para o seu dia a dia. Certificado digital é na ASIG. Garanta já o seu. Estamos de volta com o Café com a SIG, agora de casa nova, anunciando o nosso novo patrocinador. E hoje a gente recebe o Cleiton Detoni, o superintendente, diretor da Cressol de Guarapuava. Inclusive, no primeiro bloco, a gente falou um pouquinho dos novos desafios, do cooperativismo. E agora, Cleiton, eu gostaria que você falasse um pouquinho como empresário, né? Como um gestor. Como é que você faz uma avaliação de Guarapuava nos últimos anos? Porque assim, a gente que é daqui, que nasceu aqui, vê que Guarapuava às vezes fica triste enquanto guarapuavano, pelo menos eu, tá, gente? Não me xinguem nos comentários. Mas eu fico triste porque eu vejo que Guarapuava podia ter evoluído muito mais, né, enquanto cidade bicentenária em relação às nossas vizinhas. Mas que bom que nos últimos 10 anos nós demos largos passos para chegar ao ponto do desenvolvimento e acredito muito que a Cressol vem como um papel importante enquanto cooperativa de colaborar com esse crescimento. Então, eu gostaria que você fizesse uma análise, um panorama de como você vê o crescimento de Guarapuava nos últimos anos. Obrigado pela pergunta. Eu faz 5 anos e meio que moro em Guarapuava. 5 anos e meio. Eu vim para cá para um desafio de 2 anos. Confesso que não era a cidade que eu queria quando eu pedi um desafio novo. E aí acabei vindo para cá, então vim para o desafio de 2 anos e a gente ficou aí 5 anos e meio e sei lá quanto tempo Deus nos vai querer aqui, ou a Cressol vai nos querer aqui. Então eu conheço Guarapuava dos últimos 5 anos, senão o restante para mim sempre foi uma cidade muito passageira, né? Não dei vivência dela. E se eu olhar 5 anos atrás e hoje, é outra cidade. É outra cidade para gente que veio de fora. Olha, quando eu cheguei aqui há 5 anos atrás, você está um setor. Quando eu cheguei aqui há 5 anos atrás, eu fui comer à noite. E aí eu me deparei aonde que eu ia comer à noite. A gente não tinha quase isso. E hoje, se nós sairmos daqui e procurar, nós vamos ter um monte de lugares. E com uma qualidade fantástica. Então, se você tem esse ramo de serviços crescendo, é sinal que existe atividade comercial. Vamos pegar um outro setor, né, que a gente já é bastante carente de saúde, né? Quando eu vim para cá, por exemplo, que eu tinha alguma situação, eu pegava e ia para a cidade onde eu vim, que eu tinha mais referentes. Hoje não, hoje eu tenho colegas das cidades onde eu passei que vêm para Guarapuava. Então, se 2 coisas assim resumem, cara, Guarapuava tem muito para fazer e fez muito nos últimos anos. E nós somos cidade polo, né? Olha quantas pessoas, o nosso pé é diária, a quantia que vem de pessoas. Então, o empresário tem muito ainda a fazer e nós que estamos aqui temos muita, mas muita oportunidade para fazer. Muita oportunidade para fazer. Mas só um pequeno detalhe, nós precisamos se unir um pouco mais. Né? A SIG faz um trabalho legal, as cooperativas fazem um trabalho legal, mas nós, quanto empresário, quanto produtor rural, a gente precisa pensar mais coletivamente, que aí eu acho que o nosso ganho de escala vai ser bem maior com o passar dos anos. Concordo plenamente com você. Eu sou guarapuavana, mas fiquei 8 anos fora, voltei o ano passado e concordo com tudo que você disse. Quando eu saí lá em 2016, era justamente por esse motivo, né? A cidade não tinha
área de trabalho, para comunicação, ela não tinha o que oferecer em relação a outras cidades vizinhas. E o Guarapuavano tem muito aquela cultura, né, de valorizar muito o que é de fora. Exemplo, restaurantes, lojas, bares, até mesmo cooperativas, né? Às vezes você vai para Curitiba, Ponta Grossa, paga bem mais caro lá, mas porque você está fora, vale a pena. Aí abre um barzinho novo, uma coisa nova. Quanto empresário, como você disse no começo, não tinha o que comer à noite, abriu espaços legais, acabou fechando porque as pessoas, o próprio Guarapuavano não valorizava, né? Então acho que faz parte disso, o cooperativismo, o associativismo. A gente precisa ser um pouquinho mais bairrista no bom sentido. Não que ser bairrista é bom, a gente não pode tratar quem vem de fora mal, mas valorizar mais o que é nosso, né? Que veja, você é uma pessoa que veio de fora e tinha essa visão de Guarapuava ser uma cidade passageira. Você sentiu isso também no próprio Guarapuavano? Ou você foi bem recebido quando chegou? Nossa, foi super bem recebido. Foi super bem recebido. Uma das primeiras pessoas que eu conversei foi o César Silvestre. Me recebeu super bem na cidade. E na época ele era prefeito municipal. Então, se você tem a referência disso, você tem muita coisa para fazer. Eu não senti nada disso, eu senti muito pelo contrário. Porque quando a gente falava de Guarapuava, as pessoas falavam, o pessoal é um pouco mais fechado. E não, e quando você vem aqui, você começa a conversar com as pessoas, é muito receptivo. E Guarapuava tem tudo, né? Vamos e viemos, você tem tudo em Guarapuava, você não precisa sair daqui para outra cidade. Você tem tudo aqui na cidade. Às vezes a gente precisa parar e analisar bastante oportunidades que a gente tem e deixar de olhar o outro lado como melhor, porque tem muita coisa boa aqui. Você já me respondeu a pergunta que eu ia fazer. O que falta em Guarapuava, ou se falta alguma coisa para você? Mas, então, na tua visão, a cidade está ok, ou falta ainda alguma coisa para... Porque, assim, a gente tem potencial para ser um grande centro. A nossa localização, ela é uma localização boa, né, geograficamente falando, mas alguma coisa ocorreu ali, né, nos anos, talvez gestão, né, e aí não cabe a nós fazermos essa avaliação, Exatamente. mas poderia crescer um pouquinho mais. O que falta para você, para Guarapuava ser a cidade ideal? E como eu falei antes, eu acho que a gente falta ser um pouco mais coletivo. Um pouco mais coletivo em todos os setores. Seja o associado, seja o empresário estar junto com a SIG, porque quando entidades pensam, elas não pensam para si, elas pensam para o coletivo. E quando as pessoas pensam para o coletivo, a gente desenvolve muito mais. Eu venho de uma região onde a coletividade é muito maior. E foi uma das principais coisas que eu senti aqui. Essa relação, assim, um pouco cada um pensando para o si. E a partir do momento que a gente para e começa a se unir, bom, nós temos objetivos comuns, vamos se unir que a nossa força é muito maior. Então, a partir do momento que a gente transcender isso, acho que a gente consegue fazer um crescimento aqui de uma escalada um pouco maior do que a gente vem fazendo. E tomara que as novas gerações contribuam muito para isso, Mas né? é claro que sim. Hoje, esses dias nós estávamos fazendo uma análise das nossos 150 colaboradores aqui, nós temos aí 30% de pessoas que vieram de outras cidades para trabalhar em Guarapuava. E se eu com 43 anos sou o mais velho, tanto faça uma relação se não são pessoas jovens que estão vindo para Guarapuava. Nós precisamos aproveitar isso aqui e fazer com que elas fiquem, que elas criem família, e aí a gente vai ver o desenvolvimento crescer mais. O exemplo do desenvolvimento é esse centro administrativo, né? O Estádio dos Lagos também é um exemplo que eu acho que depois que foi criado esse parque tecnológico, esse bairro planejado, a cidade desenvolveu muito, não foi só a chegada do shopping ou dos empreendimentos. E vocês estarem migrando para um espaço maior é porque tem demanda para isso. Isso prova, né, que a cidade cresceu e que ela tem essa demanda, né? Sim. Tem demanda e se você fazer um trabalho muito bem feito, cresce. O ano passado, 2023, nós crescemos 52% aqui na cidade. E a gente quer, com o passar dos anos, cada vez fazer mais essa jornada de crescimento. Porque a gente entende que Guarapuava vai deslanchar cada vez mais. E você ter do lado instituições financeiras sérias, comprometidas, que querem isso como a Cressol, é uma porta de entrada muito boa para gerar desenvolvimento e para fazer os lugares crescer. Você falou de porta de entrada, tem uma pergunta que eu queria muito te fazer, que é sobre a questão profissional. Hoje eu escuto muito dos empresários e nós mesmos ali, enquanto a SIG, temos a dificuldade de encontrar profissionais para trabalhar no mercado de trabalho, que queiram trabalhar, que venham com essa vontade de somar dentro de uma equipe. É uma dificuldade que vocês enfrentam? Ou por conta do sistema de vocês ser diferente, é mais fácil atuar e trabalhar ali? Porque é muito difícil encontrar pessoas comprometidas hoje para trabalhar, né? Pelo menos nós enfrentamos essa dificuldade. Sim, só muda o endereço, né? Os problemas são meio parecidos. Nós também é bastante dificuldade. Não que a gente não tenha abordagem, né? A gente abre uma vaga de um assistente, por exemplo, a gente tem 1.000 pessoas inscritas. Mas aí quando o pessoal começa a fazer filtro, para você achar 1, 2,
às vezes tem um pouco de dificuldade. A gente precisa de qualificação bastante. E aí a pessoa diz, mas nós temos bastante universidades, tal. Sim, isso é super importante. Mas as pessoas precisam procurar além do banco escolar, o que nos fornece, né? A gente tem um programa interno chamado de Frente com a Diretoria, que cada mês 8, 10 colaboradores sentam numa mesa e fazem uns questionamentos para com a gente. E você vem essa conversa, o que preciso fazer para crescer? A gente tem que ir além do banco escolar. Eu tenho 43 anos, como falei, já tenho uma jornada de mais de 20 anos trabalhando na Cressol, e toda a minha quarta noite é destinada para mim estudar, porque tem coisa nova chegando. E não é porque o profissional tem 20 anos que diz, eu tô recém-formado, eu tô com... Não, cara. Vai, busca conhecimento. Tá aí o YouTube, tem muita coisa para fazer. Olha esse programa aqui. Quanta dica aqui sai para as pessoas aproveitarem quando as pessoas vêm conversar. Usa isso em prol de você, para você crescer profissionalmente. E aí tu vai ver que o mercado de trabalho, o cara tem muito campo para crescer. E eu acho que essa é uma dificuldade, como a gente falou, assim, dos 30 para baixo. Eu vejo muito isso com a gente ali, de pessoas que querem o imediatismo, né? Não tem paciência de construir a carreira, de passar por alguns processos. E como você falou, não tem paciência de sentar e ouvir os mais velhos e as histórias de sucesso. Ninguém chega no sucesso da noite pro dia. Hoje é muito raro você ver uma pessoa que fica 20 anos na mesma empresa. Geralmente é 1 ano, 2 e pula para outra oportunidade, e outra. E não é fácil para o gestor, porque você tem um trabalho, né? Como você falou, 1.000 inscritos para uma vaga. Você tem todo um trabalho para selecionar aquela pessoa. E muitas vezes a pessoa chegou lá, não é a dinâmica que eu esperava, não é o que eu quero, vou para outra. A dificuldade de enfrentar desafios e de ser resiliente é uma coisa que a gente escuta muito, assim, dos empresários. E aí eu gostaria que você, como gestor de um grande grupo, como empresário, desse, assim, se fosse para você dar um conselho para aquele empresário que está passando por essa dificuldade ou que tem essa dificuldade de encontrar um funcionário, o que ele pode fazer para melhorar essa dinâmica dentro da empresa? Uma coisa que é cultural dentro da Cressol, a cultura de feedback, né? Pode ser batida, às vezes a pessoa olha, mas isso não faz sentido. Feedback às vezes não se faz numa mesa, né? Às vezes você faz tomando um café. Então você, empresário, assim, o que eu particularmente faço muito isso, assim, você precisa tirar um tempo e ouvir o teu colaborador. E você precisa criar uma carreira para ele dentro da tua instituição. Às vezes ele chega para você, ele não sabe, o empresário sabe o que ele quer, mas ele não consegue transmitir o objetivo para o colaborador dele. E a gente fala nas nossas reuniões, né, que o óbvio precisa ser dito, porque o óbvio está na cabeça do gestor e não na cabeça do colaborador. Então você precisa sentar com o teu colaborador e dizer o óbvio para ele. E traçar um plano de carreira para com eles. Se você tem 5, 10, 50, 150, 300 funcionários, é claro que você não consegue fazer tudo isso sozinho, né? Você tem que ter uma equipe muito boa. Mas pega a tua equipe e valoriza eles. Pega quem são os teus green aqui, que a gente chama. Chama com eles e faz uma conversa reta com eles. Traça um plano de carreira para dentro da empresa onde você está. Mas a minha empresa eu não tenho um plano de carreira. Não precisa você ter um plano de carreira. Expõe o plano da tua empresa para ele. Faz ele se sentir parte daquilo que você vai colher bons frutos aí no transcorrer da jornada. Eu acho que faz parte dos dois lados, né? Às vezes a empresa reclama que o funcionário não foi para frente, ou que é difícil, mas isso que você falou é essencial, eu concordo plenamente. Eu acho que o feedback, né? Esse retorno é muito importante, porque aí se a pessoa não fizer a parte dela, daí diz respeito a ela. Mas a empresa precisa deixar claro, né? Qual é a missão, o que ela espera, para que as coisas caminhem, né? Eu tenho um mentor que eu levo para mim, para minha vida, inclusive ele faz alguns trabalhos com a gente, e um dia ele olhou para mim assim e falou, se você fosse meu funcionário, eu ia te demitir. Aí eu olhei para ele e falei, nossa, o que eu fiz para você, né? Daí ele abriu um caderninho e me mostrou, isso que você fez. E eu falei, tá, e o que eu faço? Você faz isso. Daquilo lá eu ganhei o jogo na minha carreira profissional. Porque eu ouvi e foi alguém que falou que eu precisava mudar. E às vezes é o que a gente precisa. Porque nem sempre a gente tá errando por saber que tá errando. Precisa de uma mentoria, né? Sim. E falando um pouco nessa questão de mentoria, de missão, qual que é o objetivo de uma cooperativa? Qual que é a missão de uma cooperativa numa cidade? Todo lugar onde a gente vai, quanto Cressol, é a gente levar mais desenvolvimento e levar crescimento, né? A gente sempre fala que a cooperativa ela é completa quando o seu cooperado está bem, o seu cooperado está feliz, o seu cooperado está atendido. Então, o objetivo nosso, onde a gente vai, é transformar aquela realidade. É transformar aquele pequeno produtor, fazer com que ele cresça. É transformar um empresário que, às vezes, tem uma ideia muito boa.
uma gestão muito boa, mas não consegue ter o crédito ou ter um apoio financeiro para fazer ela crescer. Então, isso que é a Cressol, isso que é o poder que o cooperativismo de crédito tem. É desenvolver, fazer aquelas pessoas que têm uma boa ideia e têm boa vontade crescer e transformar cada vez mais uma sociedade mais justa e melhor. Cleiton, nosso programa está chegando ao fim, mas quero te agradecer, gostaria de ficar mais tempo falando com você, é uma pessoa que tem muitos insights, né, para que as pessoas desenvolvam, é muito importante dividir essa experiência, então quero agradecer você por tirar um tempo da sua agenda corrida, por falar desse novo projeto, estar aqui conosco e nos ajudar a cumprir a missão do Café com a SIG. Mais uma vez, muito obrigada pela sua presença, viu? Nós que agradecemos, né? Um exemplo de você levar desenvolvimento é apoiar um projeto como esse, tem tantos... Eu sempre ouço, né? E sempre eu pego alguma coisa que alguma pessoa passou nessa mesa aqui e contou. Então, esse também é um apoio, né? E para nós aqui fica o agradecimento à SIG, parabéns pelo trabalho que vem fazendo. E a você que não assiste, que ainda não é cooperado Cressol, vem ser Cressol, vem se somar com a gente, né? Afinal de contas, tudo começa por você, que é nosso cooperado. Obrigado. Mais uma vez, obrigada por agora ser o nosso parceiro oficial desse projeto. Obrigada a você também que assistiu até aqui. Não esquece de correr lá nas redes sociais, tanto da Cressol quanto da SIG. No nosso canal do YouTube, tá cheio de podcast legal e recheado de informação para você. E no nosso Instagram depois vai ter os cortes do Cleiton também. Então não esquece de curtir, comentar e compartilhar para nos ajudar no desenvolvimento da nossa região através da informação de qualidade. Muito obrigada, um bom fim de semana para você e até a próxima. Tchau!